Isaías, profeta Isaías 44, os primeiros 8 versículos desse texto, para a edificação do seu coração, do meu coração, do nosso coração, nessa noite tão maravilhosa e abençoadora. Diz assim o texto: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Versículo 4. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Caso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois minhas testemunhas. A outro Deus, além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Diante dos nossos olhos, Pai Santo, e do nosso coração, está a Tua palavra. Usa, nesse momento, a riqueza espiritual desse texto para ministrar o nosso coração. Pai, traga a nossa mente cativa a Tua palavra, que esse momento seja de inteiro dedicar ao Senhor, que é o nosso pastor de sempre. Pai, toda mente dispersa, traga essa mente cativa a Tua palavra, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero nesta noite, irmãos e irmãs, uma vez tendo lido esse texto, trazer aqui o seguinte título para a nossa reflexão: Confiança no Deus incomparável. Você já pensou que ninguém se compara ao nosso Deus? Quem se atreveria a se aproximar de quem Ele é? O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. Este é um momento, este é um texto que nos convida a uma total confiança, entrega a esse Deus tão maravilhoso, grandioso, eterno e soberano. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, como um profeta messiânico. Não apenas Isaías falou de maneira tão apropriada e íntima sobre a vinda do Redentor, que é Jesus Cristo. Ageu também menciona, alguns outros dos profetas menores. Mas o profeta Isaías
ele é tido, ele é conhecido como o profeta messiânico. Aquele que, nas suas revelações, ele sempre apontava para o grande que viria, o Messias, Cristo Jesus, o Salvador e o Redentor da nossa vida. E nesse texto, encontramos essa linguagem tão íntima, conforme o profeta descreve, palavra de Deus ao povo de Judá, palavra de Deus ao povo de Israel nesta época, um povo sofrido, porque tinha sido levado para o cativeiro babilônico e lá teve que permanecer durante 70 anos, como punição pelo pecado, pela desobediência. E aqueles que estudam a Bíblia, e alguém que já caminhou estudando Isaías, sabe que parte do profeta Isaías foi escrito no período do cativeiro, especialmente a segunda parte, do capítulo 40, até o capítulo 55, chamado segundo Isaías, Deutero Isaías, uma outra parte de Isaías, uma parte muito importante. Os arqueólogos contam uma história de um passado não tão remoto, naquela região do Qumran, ali em Israel, que hoje é o lugar onde são estudados os pergaminhos. Quem vai a Israel conhece, já visitou esta região. Os meninos estavam brincando de futebol, jogando bola feita talvez de meias, ou alguma pequena bola. E esta bola caiu num buraco. Então, os meninos queriam buscar esta bola para continuar aquele tempo de lazer. Chamaram os pais e foram cavando, até que chegaram a um ponto que encontraram não só a bola, mas encontraram algo muito precioso. Encontraram na profundeza alguns pergaminhos antigos, já em processo de decomposição. Pegaram ele com muito cuidado, levaram à Universidade Hebraica em Jerusalém para os especialistas, arqueólogos, estudiosos, e colocaram tudo isso com muito cuidado, firmaram, começaram a ler e compararam estes pergaminhos, as escritas, as mensagens, as palavras, com o livro de Isaías que nós temos hoje. E tudo era semelhante àquilo que nós temos hoje, para mostrar mais uma vez a sapiência de Deus, que quando Ele trouxe a sua revelação, ela é perfeita, ela é eterna, o tempo não muda. Porque nosso Deus, como vamos ver daqui a pouco, é um Deus imutável. E é por isso que o profeta Isaías, que viveu no século 8º antes de Cristo, num período muito crítico, muito difícil da história de Israel, da história de Judá, do povo de Deus naquela época. Porque o povo estava sob constante ameaça das invasões de um povo inimigo perigoso, os assírios, homens treinados, exército grande que se expandia, que tinham táticas severas, militares, brutais. E isso gerava no meio do povo de Deus, povo de Israel, muito medo e muita insegurança. Saber que você está cercado por um exército brutal é algo que gera medo e temor. E foi, irmãos, nesse contexto de luta, de segurança, que aquele povo recebe essa profecia do capítulo 44.
nessa linguagem amável. Quando Deus diz agora, pois, o versículo 1, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, e aqui é um relacionamento, Deus fala de maneira intimista, Deus trata de um relacionamento muito próximo, e aqui Deus, na verdade, levanta o ânimo, versículo 3, ele diz, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. Promessa de alívio, de esperança e de novos tempos. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo acende dentro de nós a lâmpada da esperança, a certeza do cuidado de Deus. Daí a razão da nossa confiança no Deus incomparável. O cristão, ele precisa ter a postura de um vencedor, porque por ele alguém já venceu e pagou um alto preço. E por isso diz a palavra de Deus, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Nesse contexto, irmãs e irmãos, capítulo 44, esses primeiros versículos e os versículos, capítulos seguintes, vão mostrar, na verdade, que nós estamos diante de um Deus que trouxe uma mensagem de conforto, de esperança e de encorajamento para cada um de nós. Nós vivemos dias muito inseguros. De uma semana para cá estamos aliviados pela grande eleição nos Estados Unidos. Sabemos que os Estados Unidos é que dá a tonalidade no mundo inteiro de todas as coisas, das coisas boas como das coisas ruins. E na sapiência de Deus, um conservador foi eleito para dirigir aquela nação. Não sei quantos têm lido as pequenas mensagens que Donald Trump tem falado, tem dito que ele vai fazer, os desafios, porque ele fez, como na linguagem portuguesa aqui tão simples, ele fez cabelo, barba e bigode. Foi eleito presidente dos Estados Unidos, o maior país do mundo. Elegeu os senadores, fez a barba, e os deputados federais, o bigode. Ele tem tudo do lado dele. É difícil um líder político dirigir a nação, o estado, o município com pessoas que fazem oposição. Mas quando tudo sopra na mesma direção, tudo fica fácil. E ele já começou a dizer o que ele vai fazer. Voltar aquilo que o grande e sábio Deus já fez, homem é homem, mulher é mulher. Ele já deu tonalidade para onde ele vai, para onde ele vai, o mundo vai. E nós, irmãos, como igreja, temos que orar por esses líderes mundiais. Eu fiquei arrepiado na noite que, na madrugada, quando já dava entendimento, segundo os colégios eleitorais americanos, de que a quantidade de votos, porque lá não é o número de votos de cada pessoa, como no Brasil, mas daqueles são grupos eleitorais que dão o peso de que o presidente é eleito. E logo eles se reuniram e cantaram glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Irmãos, Donald Trump não é santo. Nunca foi. Mas é um homem que cresceu numa igreja presbiteriana. Sua família e a igreja na cidade de Nova York. Há uma igreja antiga nossa, que infelizmente hoje está totalmente contaminada pela teologia liberal, que entrou pelos seminários, dominou as igrejas e a teologia reformada.
mas a mensagem do Evangelho, que é poderosa. Uma vez essa mensagem conhecida, essa mensagem experimentada, ela vai brotar. É a promessa da palavra de Deus. E nesse tempo, irmãos, do fim, nesse tempo complexo, nesse tempo difícil, nesse tempo de insegurança, as ameaças sobre todos, sobre a família, sobre nossos filhos, sobre o nosso mundo, Deus se move, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, e nós fazemos parte desse povo, aquele que é lavado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Nós somos um povo aliançado com Deus. E o que é que nós então, irmãs e irmãos, aprendemos aqui? E eu quero levantar aqui, irmãos, 3 lições. A primeira, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não adianta achar que é ou não é. Ele é e acabou. Ele domina, Ele criou, Ele formou. Ele é criador de todas as coisas. Deus é sustentador de todas as coisas. Por isso João Calvino, que foi um homem que Deus levantou no século XVI, na Suíça, ele estabeleceu, através da teologia reformada, os princípios, e um deles é a soberania de Deus, que declara o Deus Criador que governa todas as coisas. Alguém pode até questionar alguns pontos de Calvino, mas jamais poderá questionar esse fato, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso que o texto está nos dizendo: o Senhor é o único Deus, não há outro além de mim. Eu posso todas as coisas. É Ele que faz brotar como a erva, como os salgueiros. É Ele que faz nascer todas as coisas. Ele estabelece, Ele equilibra todos os pontos que se unem nesse sistema que Ele mesmo criou. Do nada, Ele criou tudo. E Ele sustenta para a sua glória, para a bênção de cada um de nós. Ele é a nossa esperança em tempos de incertezas. Irmãos, esse texto vem falar conosco que quando nós enfrentamos situações incertas, situações difíceis familiares, situações difíceis pessoais, quando o nosso mundo vira de cabeça para baixo, quando parece que nada funciona bem, e bate um desespero dentro do coração da pessoa, e ela tem vontade e mentalidade suicida, porque para ela não faz sentido nada mais no projeto desta vida. Esse Deus entra e Ele organiza, Ele estabelece o equilíbrio, gera paz, o consolo e a graça em todas as coisas. Esse povo sofrido, ameaçado, recebe chamamento tão carinhoso e tão íntimo de Deus. Quando Ele promete, quando Ele diz: não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anuncieis? Vós sois minhas testemunhas. Não há o que tememos, não há o que tememos. Nós não podemos, irmãos, esquecer nunca, mas nos lembrar sempre da mão poderosa de Deus, que rege todas as coisas, guiando e sustentando a nossa vida. Por isso, precisamos aprender a descansar através das nossas orações. Meu irmão, minha irmã, não sei quanto você ora, mas o crente que não ora, ele é muito pobre espiritual, ele é vazio. Ele é como lata vazia. A oração vai gerando em nós uma solidez de intimidade com o Pai, uma robustez da nossa fé, nesse relacionamento entre nós e o próprio Deus. Para quando diante de situações difíceis, o Senhor está ali ao nosso próprio lado, porque Ele pode redirecionar
Só Ele pode fazer isso. Ele é capaz de fazer isso, redirecionar os nossos passos e corrigir o nosso curso, segundo tua vontade. E como disse o apóstolo Paulo, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a nossa vida pode tomar o rumo que Deus já tem determinado para cada um de nós. A soberania de Deus, irmãos, nos capacita a experimentarmos as adversidades com confiança. Alguns textos que eu quero lembrar aqui neste momento. O primeiro texto é o texto quando Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, quando ele escreve no capítulo 8, versículo 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Paulo entendia muito bem a soberania de Deus. Segundo o texto maravilhoso que está em Provérbios, quando Salomão escreve, quando ele nos leva a confiar no Senhor. Capítulo 3, do versículo 5 e 6, ele deixa bem claro: confia no Senhor de todo o teu coração. Coloca o teu coração no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai nos conduzindo. Não há nada melhor do que estarmos nas mãos de Deus como este. E não é diferente quando o salmista Davi, história de um homem extraordinário, hora de fracasso, hora de glória, a presença de Deus que restaura, que cura, que sara. E lá no capítulo, Salmo 46, ele deixa bem claro quando ele diz que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro, assistência dele bem presente quando? Nas nossas tribulações. É o crente, é o cristão, é o filho, é a filha, inteiramente nas mãos de Deus. É Deus em Cristo, irmãos, que gera em nós resiliência nas adversidades. Quando nós estamos bem com Deus, o mundo pode estar de ponta cabeça. Quando nós estamos em intimidade com Deus, quando Cristo reina em nós, quando buscamos e pedimos Espírito Santo, guia a minha vida nesse dia, nessa semana, diante dessa situação, Espírito Santo, segura na minha mão, Espírito Santo, porque, irmãos, nós somos falhos. Se dependemos só de nós, nós fazemos só besteira o dia inteiro. Mas Ele toma a nossa mão e nos guia, nos ampara. Conforme Isaías 41, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço com a minha presença. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, porque eu vou te ajudar. Você perdeu uma grande oportunidade, dá um glória a Deus aí, meu Pai do céu. Deus, irmãos, é soberano sobre todas as coisas. Ele rege, Ele pode, Ele opera. Mas em segundo lugar, irmãos, os versículos seguintes, Deus é fiel às suas promessas. Se você ler a Bíblia, e imagino aqui que muitos já leram, de Gênesis a Apocalipse, e quando você começa, às vezes a gente para em algum livro da Bíblia e começa a ler mais vezes, você vai se confrontar com muitas promessas. Na verdade, a Bíblia é o livro das promessas. Pensando no profeta messiânico que nós estamos falando, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já falou sobre Jesus. Como você vai conseguir entender uma pessoa, um ser humano, falar de uma outra pessoa, descrever essa pessoa, e daí 700 anos depois,
essa pessoa aparece no panorama mundial, da maneira como o profeta descreveu. Promessa de que viria aquele que restauraria tudo. Irmãos, coisa maravilhosa isso. Do lugar que ele disse de onde viria. José e Maria não moravam em Belém. Eles não moravam lá. Eles moravam em Nazaré. Foi em Nazaré que José, um dia passando na avenida principal, viu uma linda menina entrar pelo portão adentro, chamou atenção. Ele voltou, deu uma de bobo, como que a coisa, ele tinha esquecido alguma coisa, para vê-la outra vez e se apaixonou por Maria. E ali se casaram. A Bíblia fala de Belém, Efrata. Os profetas menores falam também. Falando daquele que viria para restaurar todas as coisas. Deus cumpre. Passaram-se 700 anos. Muita gente nasceu, muita gente morreu, muito líder levantou, muito líder caiu. Mas Deus não muda. E cumpriu a palavra do profeta. Por quê? Porque ele cumpre as suas promessas. Irmãos, todos nós cristãos temos a garantia dessas promessas bíblicas na nossa vida, no nosso tempo. Vai depender da importância da palavra na nossa vida. Essa intimidade, essa experiência, a profundidade do relacionamento cristão vai depender do quanto nós lemos a Bíblia, e o quanto nós conhecemos a Bíblia, e o quanto nós trazemos para dentro de nós a revelação da palavra de Deus. Porque nosso Deus, ele não brinca. Ele não é como a gente. A gente muda de ideia. A gente muda de lado. Alguns aqui já foram flamenguistas, não são mais hoje. Deus não muda. Quando lemos Números, o Pentateuco, livros de Moisés, o Torá, fala da seriedade de Deus. Lá no capítulo 23, versículo 19, o texto é muito claro. Quando diz, Deus não é homem para que minta. Porque Ele é perfeito em seu ser, na sua essência, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, diz o texto. Ou tendo falado, não cumprirá. Então, as promessas de Deus, irmãos, vão se cumprir. Você sabe que Jesus está para voltar. Você sabe que a Bíblia diz que Ele vai voltar. Você sabe dos sinais. Irmãos, eu não sei se falta muita coisa. Se tem que fazer alguma coisa urgente, faça logo, porque eu não sei se vai dar tempo. Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Versículo 7, não há como eu, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo. Que povo é esse? Israel. Que o declare e o exponha perante mim. Quem é? Me fale. Venha aqui competir comigo, discursar comigo. Que este anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. O Salmo 103, o versículo 2, o salmista ali, quando ele reconhece a bondade de Deus, o poder da cura sobre as pessoas, a grandeza da graça de Deus sobre a nossa vida, ele diz lá no versículo número 2, o Salmo 103, esse salmo é maravilhoso, ele é lindo, ele diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deus, Ele cumpre, Ele é fiel e cumprirá todas as suas promessas
para com o seu povo, para com a sua igreja e para aqueles que amam ao Senhor. Precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele cumpre por causa da sua fidelidade. Porque Ele pode todas as coisas, Ele muda todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E é por isso que Salomão, filho de Davi, o grande rei Salomão, quando ele escreve os seus livros, que são muito instrutivos e revelados, porque se não fosse, não estariam no cânon, não teria confirmação através dos séculos de homens inspirados de Deus e pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele escreve lá em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11, quando ele nos lembra que Deus, Ele criou, Ele fez tudo perfeito e tudo formoso. Porque essa é a essência de Deus. Irmãos, se não é maravilhoso saber que é nas mãos desse Deus que nós estamos? Eu entendi isso muito cedo quando eu me entreguei a Cristo, ainda quando um jovem adolescente. Quando então nesse texto, Salomão diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou em nós a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Mas Ele fez tudo perfeito e formoso. Por isso Ele pode cumprir as suas promessas. Irmãos, não temos que ter dúvidas. Se você é de Jesus, continua a sua caminhada. Sirva a Jesus, ame a Jesus. Seja uma bênção na igreja onde Ele te colocou, porque nós somos essa igreja. Aonde estivermos, porque o verdadeiro cristão, aonde ele está, ele é a igreja de Cristo. Às vezes nós trazemos judaísmo conosco, achando que Deus está no lugar físico. Isso é judaísmo. Deus não se reúne em templos, por mais bonitos que eles sejam. Nós precisamos de um lugar para a reunião. Mas Ele habita em nós, no nosso coração, para cumprir as suas promessas, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no que Ele disse para nós. Ele fez tudo formoso no seu tempo. Isso nos ajuda a confiar, irmãos, que Deus, Ele nunca nos deixará sozinhos e abandonados, mesmo quando temos que esperar um pouco. O resultado vem, a resposta vem. E em terceiro e último lugar, irmãos, caminhando para o fim dessa palavra nesta noite. Deus, Ele é imutável e digno de confiança. Deus é imutável. Irmão, no mundo tão inseguro, no mundo que está, eu diria, em constante mudança, a imutabilidade de Deus é algo tremendo na nossa vida. Às vezes a gente pensa, puxa vida, o que vai acontecer? Será que aquilo que eu espero realmente será uma realidade? Está tudo muito mudado, tudo muito diferente. Os valores, as famílias, a frieza entre as pessoas, as diferenças. Irmãos, eu recordo quando era menino, os meus avós vinham de São Paulo, pegavam estradas difíceis. Meus pais moravam aqui no noroeste do estado do Paraná, não havia asfalto, e todo ano meus avós, meus tios lá de São Paulo vinham para nos visitar. Quando eles não vinham, eu lembro que meu pai, que tinha já existiam essas caminhonetes, ele colocava um toldo naquela caminhonete. Na madrugada que a gente saía de casa, minha mãe fazia aquele virado, que a gente parava em algum lugar na beira da estrada para comer, levava banana, maçã e água, para visitar parente no Rio de Janeiro, onde meus tios moram até hoje, São Paulo. A família não faz mais isso. Já percebeu? Se um familiar vai visitar, ele fica no hotel, não fica mais na casa, não dorme mais no chão.
Não tem lugar lá em casa. Não, fica tranquilo, etc. Houve uma frieza. Fica no hotel. Não fica na casa da gente. E daí eles não ficam na sua casa. Quando você vai também, você fala, não, fica tranquilo, tem um hotel aqui perto, também fico no hotel. E você faz uma viagem longa. E fica pouco tempo com eles, porque porque é tudo mais distante daí. Nós estamos, irmãos, num mundo em tremenda mudança. Tremenda mudança. Mas uma coisa nunca vai mudar: quem Deus é, e aquilo que Ele veio para fazer, e quem Cristo é, e quem o Espírito Santo é. E saber que a nossa vida está nas mãos dEle. Irmãos, crer na imutabilidade de Deus é uma grande âncora para a minha vida, porque eu sei que eu estou plantado, eu estou firmado nele, que é a rocha que me sustenta e me guia durante todos os dias da minha vida. E é extraordinário quando estudamos o livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 13, versículo 8, quando ele então descreve um Deus imutável, jamais muda. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Quando ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, pode nele, que você vai encontrar um braço amoroso, apesar do que você é, do que você tem, do que você faz. Ele não mudou. Mas ele virá agora, irmãos, ele veio como Salvador, foi para a cruz. O profeta, quando na sua soberania escreveu esse texto de Deus, ele falou daquele que ia para o Calvário, o sangue ia ser derramado. Ele ia sofrer, seu sofrimento foi difícil. Ele chegou até a dizer lá no Getsemane, Pai, se possível, passa agora este cálice, o meu sofrimento. Se eu pudesse ser retirado por ti pelos anjos. Não há no seu coração de homem que Jesus foi Deus e foi homem. Mas ele disse, faça-se a tua vontade. E a vontade do Pai foi qual? Foi a cruz, o sangue, a expiação, a obra redentora. Que sem derramamento de sangue nunca houve remissão de pecados. No passado dos animais, no processo da cerimônia judaica. Mas após a ressurreição, o sangue foi derramado para sempre. O sangue de Cristo, nosso Salvador. E encerro, irmão, essa palavra lembrando um texto do salmista, Davi. Entre esses 14 salmos de degraus que Davi escreveu, de adoração, no 121, versículos 3 e 4, ele mostra a imutabilidade de Deus, o cuidado de Deus. Quando ele diz assim, Ele, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Em outras palavras, Deus, irmãos, esse Deus que é imutável, que é digno da nossa confiança, nele eu posso me jogar, lançar, crer. As demais coisas eu sei que elas podem falhar, mas a fidelidade de Deus jamais. Ele nem descansa, porque nem precisa, Ele é Deus. Mas para nós entendermos o grande amor e a profundidade do seu relacionamento para conosco, Ele nem dorme, nem dormita, nem cochila, nem de dia, nem de noite, que o tempo todo Ele está cuidando de nós. Aquele é meu filho, aonde ele vai? Eu preciso cuidar dele. Aquela é minha filha, o que ela está fazendo? Ela pode correr risco. Esse é o cuidado de Deus. Irmãos, Isaías é maravilhoso. A palavra de Deus é tremenda.
Ele nos conforta. Está dizendo que Deus é vigilante, constantemente, cuidando de nós. Todos estavam no voo. Com essa história eu concluo a palavra desta noite. Para você sair daqui seguro, meu irmão, minha irmã. Você que entrou aqui, você não está muito seguro no que você crê. Quem Jesus é para você? O avião levantou o voo, tomou as alturas. Os ventos eram fortes demais. A tempestade batia fortemente sobre aquela aeronave. A turbulência foi terrível. O avião subia, descia, tremia, ia de lado. Parece que iria aterrissar, de repente subia. Turbulência terrível. Creio que muitos aqui já passaram por alguma turbulência. Me lembro de uma turbulência que nunca esqueci, irmão, saindo de Miami, num voo para o Brasil. Estava servindo de jantar. Tudo voou, a comida voou para cima e para todo lado. Tão forte foi a turbulência. Não teve tempo do serviço de bordo recolher o alimento. E aí você fica naquela expectativa. Nós sabemos que turbulência não derruba avião. Mas que dá muito medo, nós sabemos, dá muito medo. Todo mundo ali aflito, agitado, alguns em pânico. E alguém olha para uma menina que estava sentada ali de uns 8, 9, 10 anos de idade. Ela pintava num caderno que se pinta, com lápis coloridos. Ela pintava, etc. E o avião, e ela assim, pintando. E a pessoa dirige aquela criança, ainda criança, e diz: escuta, você não está com medo? Ela falou, levantou a cabecinha, abriu um sorriso e disse: não, porque meu pai está pilotando este avião. Quando nós estivermos, ou quando nós estamos, irmãos, na grande aeronave da vida, em que Jesus é o piloto, não há razão para temer coisa alguma.